Fala pessoal, olha só, o Corinthians amassou o Galo, né? O Corinthians fez um grande jogo, né? Levou o jogo para os pênaltis e passou do Atlético Mineiro na Copa do Brasil. E vamos ouvir, né, o que o pessoal da Jovem Pan comentou sobre esse jogaço, e o Corinthians jogou demais. O Corinthians mereceu muito essa classificação. Vamos ouvir. Bruno Prado, e o gol do Roger Guedes? Foi um golaço, o Roger Guedes tá jogando bem, não? Isso é o melhor jogador do Corinthians no ano, disparado. Claro que quando o Renato Augusto joga faz diferença, mas o Renato joga muito pouco, né? Então, o Roger Guedes é o cara que tem ajudado o Corinthians em quase todos os jogos. Mas você viu que passe do Gandula? Foi, no lateral. Deu a bola rápido pro Bidu já meteu no Roger Guedes. A gente tá até vendo o lance aí. Foi o lateral cobrado rápido e depois uma bela jogada, né? Essa que a bola quase sai, né? Ele consegue. O Zarate comeu moço. O Zarate ficou esperando a saída da bola. Como até no gol do Bahia hoje também, o Rodrigo Fernandes dos Santos fez algo parecido também. Nossa, é absurdo aquilo. Saindo pela lateral, o jogador do Bahia roubou e. Ele impediu que a bola saísse. A bola bateu no pé dele, por isso. Porque a bola ficou viva e sai a jogada do gol do Bahia. E aí o Roger Guedes fez um golaço. O Roger Guedes ele fez eu li depois do gol dele, acho que ele fez metade dos gols do Corinthians no ano. Sim, 18 e 36. Então, realmente é um cara que está sendo muito importante, mesmo nos momentos difíceis. Os poucos momentos que o Corinthians conseguiu alguma coisa foram nos gols do Roger Guedes. Ô Pilhado, 9 jogos do Luxemburgo, 2 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, mais as 2 vitórias numa sequência que mostra a evolução do Luxemburgo. Corinthians acertou trazendo Luxa, Pilhado? Fala, Flavinho. Com relação ao Luxemburgo, eu acho que pode ser cedo ainda pra gente falar se vai realmente melhorar o Corinthians, se não vai. Agora, é nítido que ele tá tendo mais coragem. O Luxemburgo agora resolveu botar o time do Corinthians pra jogar. Sobre o Roger Guedes, cara, eu digo, posso estar exagerando, pra mim foi um gol de placa, o gol que o Roger Guedes fez hoje. Porque ele dá um drible da vaca lindo, depois a bola parece que vai sair, ele usa o recurso ali de colocar um pé por cima do outro, evita que a bola saia driblando o adversário, ainda dribla o goleiro e faz o gol. Então, eu digo que foi um gol de placa e um gol para coroar a temporada desse cara que tá jogando muita bola. Eu dizia, é o único jogador que tá jogando no Corinthians. É o único. Eu falava, e tá jogando muita bola, todo mundo fugindo do jogo, todo mundo com medo de arriscar, porque a pressão era grande do torcedor corintiano, e ele não. O Roger Guedes, eu acho que ele tem que passar a ser muito valorizado pelo torcedor do Corinthians, não só pelo que ele tá jogando, mas por não estar se omitindo e por não ter se omitido num momento tão difícil. Porque era nítido, todo jogador do Corinthians estava com medo de jogar. O próprio Vamp dizia, ninguém arrisca uma jogada, ninguém marca, ninguém faz pressão, e ele não. Ele buscava o jogo, ele tentava jogar, mesmo que sozinho muitas vezes. Então eu concordo com o Bruno. Hoje o Renato Augusto é visto como o principal jogador do Corinthians, o mais decisivo, só que eu não comparo. Se você for botar nessa temporada, principalmente, claro, o Renato Augusto e o Roger Guedes, o cara do time é o Roger Guedes, porque o Renato Augusto joga um jogo, fica 10 sem jogar. Ele joga 2, fica 15 sem jogar. O Roger Guedes não. Ele joga, ele tá chamando a responsabilidade. E outra, né, Flavinho? O Cássio. O Cássio é um monstro. O Cássio, com 35 anos, ainda decide. Não agarrou só o pênalti, não. Fez defesas difíceis durante o jogo também, que evitaram a eliminação do Corinthians. Eu sempre digo, o idiota que ameaçou o Cássio e a família, esse cara não pode ser corintiano. Ele não pode. Porque o Cássio é um dos maiores ídolos da história do clube, se não for o maior, e com 35 anos ainda faz o que ele faz. Ele é decisivo, ficou frente a frente com o Hulk ali, os 2 ídolos de cada time, frente a frente, pegou o pênalti, e eu acho sim que o Luxemburgo pode começar a mudar esse time do Corinthians, que era um time que jogava muito feio, não jogava bola, esse time do Corinthians não jogava bola, e tá começando a jogar. Agora é saber se vai jogar sem medo só quando precisa buscar o resultado ou não. Se realmente esse Corinthians agora vai querer jogar, vai querer fazer gols e não vai ter um futebol covarde como teve durante grande parte dessa temporada. E é legal, é muito legal a gente ver um cara com 70 anos que está aí entre os grandes nomes do futebol brasileiro. Quando tudo parecia acabado, até a gente mesmo falava, pô, será que não está ultrapassado? Mas é legal. A
gente vê um cara com 70 anos, O Lucha é ano muito e meio bom. parado, já tinha virado político, né? A gente mesmo brincou no programa várias vezes, e fazer esse feito de hoje foi foda do Vanderlei Luxemburgo. Eu não vou dizer histórico porque é exagero, oitavas de final, mas foi foda. Eu acho que nem o corintiano que foi pro estádio hoje, ele tinha tanta esperança que ia passar. E eu acho que isso dá força pro trabalho do Luxemburgo. E, ó, eu quero reconhecer muito o Roger Guedes, tá? Porque como esse cara tá jogando, arriscando, fazendo gols, como disse o Bruno, fez metade dos gols do Corinthians na temporada. Então, e igualou o número de gols do Hulk, se eu não me engano, nessa temporada, que a gente tinha comparado os dois. Eu acho que o Hulk tinha um gol a mais que o Roger Guedes, e o mesmo número de jogos. E aí eu acho que o Roger Guedes igualou o número de gols do Hulk, que é o grande ídolo aí do Atlético Mineiro. O Hulk fez 18 gols na temporada de 28 jogos. Por outro lado, meu caro Piperno, o Yuri Alberto continua não conseguindo jogar, inclusive perdeu o pênalti do Corinthians. Tá mal demais. Tá na hora dele de pensar em colocá-lo na reserva? O Flávio, eu acho que só não aconteceu isso ainda por falta de alternativas, né? O Corinthians não tem um outro jogador no ataque, né? Então vai ter que apostar em numa reação dele em algum momento aí, né? Agora, veja, eu acho que o que tem assim de mais, talvez, animador no Corinthians é o fato de que, pelo menos o Corinthians agora, ele consegue se arrumar em campo, trocando peças. Não há aquela necessidade aí de repetir o time. Eu acho que o Corinthians tem criado algumas novas soluções, especialmente para o meio campo, porque faltava isso. É óbvio que é muito, muito precoce para dizer que não, agora o time vai embalar, vai reagir no brasileiro e tal. A base do time do Corinthians está muito bem formada, né? Porque tem um Murilo, que é um zagueiro novo na zaga, tem um volante, que é o Fausto Vera, jogando muito bem, tem um lateral, né? O Bidu, se não me engano, que tá jogando muita bola. E na frente o Roger Guedes, né? Enfim, o time tá bem equilibrado. Pode ser que nem todos estão jogando bem, mas esses estão se destacando, né? O Renato Augusto, quando entra, faz o time ser totalmente diferente, mas machuca muito. Mas o Corinthians tá indo bem. Falta mais opções para troca, né? Para substituição. Até porque ninguém sabe realmente se vai acontecer isso. E quando a gente fala que o Yuri Alberto não tem um reserva à altura, isso nem alguém que possa disputar, abrir uma disputa de posição com ele, isso mostra também a fragilidade do elenco. Agora, em relação ao Atlético, tem muitos sinais preocupantes nisso. Primeiro que o Atlético virou, assim, um caso incrível de eliminações dramáticas em mata-mata. O Palmeiras, por exemplo, Libertadores foram 2 e nas 2 o Atlético com vantagem, né? Acabou sendo eliminado depois. Teve essa do Flamengo que o Mauro citou, tantas outras. Parece assim que tudo que o Atlético tinha de favorável para gastar, ele gastou lá em 2013 e 14. Agora, em relação ao Atlético, assim, eu acho que então temos o caso do Hulk, jogador mais importante do time, 36 anos, e é evidente que ele não pode jogar toda hora. Então o Atlético jogou contra o Palmeiras, jogou contra o Corinthians hoje, contra o Cruzeiro no final de semana, uma sequência complicada, e a Libertadores pertinho. Então, vamos aí vamos pensar onde realmente as chances são melhores, onde ele é mais importante agora, desse ciclo de 4 jogos. Se tivesse que optar por poupar o Hulk em um jogo, eu não optaria hoje. Eu acho até que, de certa forma, achou que, por ser melhor Corinthians e tal, a chance de avançar seria maior. Mas eu descansaria o Hulk contra o Cruzeiro, porque o jogo contra o Aliança é em seguida. Então agora eu quero ver se ele vai escalar o Hulk contra o Cruzeiro para jogar 3 dias depois no Peru. Aí eu acho que é até mais pesado. Por isso eu acho que ele poderia ter jogado hoje e descansado um pedaço do jogo de domingo. Aliás, como o Vitor Pereira fez com o Corinthians no ano passado. Fez um clássico contra o Palmeiras, poupando um monte de gente. É derby. Uai, fazer o quê? Ter um jogo de Libertadores depois, né? 78 mil pessoas conosco nessa noite fria em São Paulo. Vampeta, e aí? O que vai acontecer com esse Corinthians daqui pra frente? Roger Guedes voando, o Yuri Alberto não consegue se acertar, mas a verdade é que o Corinthians foi buscar uma classificação que quase ninguém acreditava,
E a torcida agora fica na expectativa. A expectativa pode ir até onde? Então, a expectativa agora vai ficar em relação até o jogo do Del Valle, né? Que é na próxima semana, no meio de semana, ou no domingo, no final de semana, no sábado, joga contra o América, que eliminou o Inter, né? E o América tá parecendo meio Fortaleza na temporada passada, jogando bem, perdendo jogos. E ficando na zona de rebaixamento. Só que é o seguinte, Flávio, você perguntou em relação ao Roberto, concordo com o Perno, não tem. Tem que ser ele e o Roger Guedes mesmo. Se você pega assim, as opções de banco do Corinthians, você sacar um jogador que foi comprado caro, deixar ele desanimado, como aconteceu com o Luan. O Luan, pelo menos, não demonstrava esse interesse. O Roberto, ele pode até não estar fazendo gosto tudo assim, mas ele corre o jogo todo. Ele se dedica. Acho até às vezes que ele fica isolado na frente, quando o Roger Guedes não fica perto dele. Hoje ele criou várias oportunidades, ele meteu 2 bolas na trave, perdeu um gol. Hã? Ele tá afobado também. Não, é ansiedade, né? Você vê que ele perdeu até o pênalti, ele perdeu. Normal pra atacante, Ele faz gol, né? O pênalti ele faz, acaba, né? Matava já ali, ele perdeu o pênalti. Quer dizer, mas vai ganhando confiança. Passou uma vitória, todo mundo fica mais feliz. O Corinthians hoje começa o jogo não marcando pressão, deixando o Atlético tocar a bola, aonde você precisa reverter o resultado. E quando pressionou, saiu o gol. Saiu o primeiro gol, depois teve uns corner. A presença do Renato Augusto dá mais uma confiança. A qualidade de passe, o Renato Augusto deu um passe de quase 60 metros pro Roberto e botou na cara do gol. Sensacional. Ele domina no peito e perde. O passe do Renato Augusto. As bolas paradas melhorou. É um jogador importante. Agora, se ele tiver sequência, o Renato Augusto, ganha mais confiança. O time do Corinthians dá mais confiança pro Maicon. Você mesmo frisou aqui, eu nem percebi isso. Não tira o Maicon, deixa que ele bate pênalti bem. Né? Ainda bem que deixou, que você vai o Wagner e vai tirar isso. Ô Bruno, mas tem um detalhe. O Corinthians joga contra o América Mineiro fora de casa no final de semana e na sequência tem o Del Valle. E depois tem o Cuiabá, que vai ser em casa. A verdade, a real, é que o Corinthians ainda está na zona de rebaixamento. Como é que se comporta aqui? Tá perto, né? Ele Saiu. É difícil, porque É isso aí, pessoal. O principal é falar sobre Copa do Brasil, né? E o Corinthians jogou muito bem. O Galo pipocou mais uma vez, né? Incrível. Pra mim, o técnico do Galo errou também em deixar o Hulk no banco. Não se pode deixar um jogador desse tamanho no banco, precisando passar de fase, né? E o Luxemburgo foi esperto, né? Colocou tudo que tinha em campo, todas as melhores opções, e foi um grande jogo, né? O Corinthians amassou muito realmente o Galo, bola na trave, enfim, foi um jogaço. Então é isso aí, pessoal. Deixa o like, se inscreve no canal aí. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!